Olá, meus amigos, minhas amigas do Rita de Cássia. Estamos aqui reunidos para mais uma reunião virtual das quintas-feiras, hoje, dia 19 de agosto de 2021. Hoje nós vamos estudar, do capítulo 8º da segunda parte de O Livro dos Espíritos, algumas questões que falam da emancipação da alma. Para a gente começar o nosso estudo, vamos nos sentar confortavelmente, vamos respirar profundamente, imaginando a presença dos nossos mentores espirituais, dos nossos anjos de guarda, para que eles possam abençoar o nosso estudo e que para nesses momentos, nesse oásis de paz e de luz, a gente possa aurir as energias positivas, a força, a coragem, a esperança e fortalecer a nossa fé. Então a gente eleva o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, pedindo que Ele abençoe o nosso estudo e que os bons espíritos nos sustentem. Como eu disse a vocês no início da nossa conversa, hoje nós vamos estudar a emancipação da alma. Nós vamos estudar um trecho. Esse é um capítulo extenso de O Livro dos Espíritos, como eu já mencionei na segunda parte, e esse capítulo ele perfaz as questões 439 a 455. É um capítulo longo. Perdão, 400 a 455. São mais de 50 questões que vão estudar desde o sono, os sonhos, as visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão oculta dos pensamentos, letargia, catalepsia, mortes aparentes, sonambulismo, êxtase, segunda vista. E a última questão, a 455, é que vai fazer um resumo teórico do sonambulismo, êxtase e dupla vista. Então, a nós cabe a parte final do capítulo que vai tratar do sonambulismo, do êxtase, e da segunda vista. Mas para a gente iniciar o nosso estudo, a gente precisa falar de algumas expressões, de alguns termos. A alma, quando encarnada, o espírito encarnado, ele não fica preso ao corpo físico, encarcerado no corpo físico. Ele goza de liberdade e os espíritos dizem que ele anseia, inclusive, por essa liberdade, porque o corpo físico traz algumas limitações para a expressão total das potencialidades do espírito, do seu pensamento, dos seus conhecimentos adquiridos, e isso faz parte do nosso processo evolutivo. O corpo físico vai atender às nossas necessidades para essa encarnação. Então, a gente vai falar do termo desprendimento, ou, como a gente ouve bastante na literatura, especialmente em André Luiz, o termo desdobramento. Kardec usa o termo desprendimento, e eu prefiro, por uma questão só de precisão, porque o termo desdobramento, ele muitas vezes pode dar a ideia de se fazer em dois. O que é isso? Quando a gente fala de desprendimento ou de desdobramento do espírito. É a capacidade que o espírito tem justamente de se emancipar dos liames que o ligam ao corpo físico. Porque o espírito, é preciso que a gente faça essa observação, está ligado ao corpo físico através do seu corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito. Então, esses laços, eles se afrouxam e aí o espírito, ele vai gozar. O espírito encarnado vai gozar de liberdade. Então, esse desdobramento, que a gente vai preferir chamar de desprendimento, é justamente, a gente vai falar de fenômenos anímicos, de faculdades anímicas, portanto, faculdades da alma, que é um processo, é um fenômeno de exteriorização do perispírito, naturalmente, do espírito. E nele, o espírito, com o seu perispírito, se afasta do corpo, ele pode se desprender do corpo. O perispírito, por sua vez, vai continuar ligado ao corpo físico e, portanto, muitas vezes transmite as sensações e impressões para o corpo físico, mas isso permite esse afrouxamento dos cordões fluídicos, permite ao espírito tomar conhecimento de tudo o que se passa, não só com o corpo, como retornar instantaneamente se for necessário. Por exemplo, o caso de uma ameaça física e por aí vai, o perispírito, quer dizer, o espírito retorna ao corpo físico. O corpo fica com as funções orgânicas reduzidas, conforme
maior ou menor intensidade desse processo de emancipação, o corpo, por sua vez, vai ter maior ou menor atividade orgânica. Portanto, elas ficam reduzidas e vai ficar mais ou menos inerte conforme o grau desse desprendimento. O perispírito é o que manifesta a vida do espírito, ativa e inteligente, agindo com maior liberdade, tal como o perispírito dos desencarnados, pode afastar-se a grandes distâncias do corpo físico. Na maior parte das vezes, o espírito vai ficar nas imediações, a depender do grau evolutivo do encarnado, do espírito, ele vai ter mais ou menos liberdade de ação. Na maior parte das vezes, como a gente disse, ele vai ficar restrito aqui ao mundo material ou à atmosfera espiritual do nosso planeta, e ele vai guardar maior ou menor impressão dessa memória, né? dessa experiência. Esse desprendimento, ele pode ser consciente ou inconsciente. O que significa isso? Ele vai guardar memória, consciência do que aconteceu, ou ele vai ser inconsciente. Ao retornar desse processo, ele não vai guardar memória, recordação do que ocorreu, tá? Mas é muito comum, às vezes, a depender do processo de emancipação, se for um estado sonambúlico, êxtase, por aí vai, ou dupla vista, ele vai poder interagir, né, com quem está no ambiente, mas ao retornar ao corpo, quer dizer, a retornar, né, à posse do corpo físico, ele pode não guardar memória ou guardar memória imprecisa. Ele pode ser voluntário quando o próprio encarnado já domina, já conhece a sua faculdade e ele pode despertar, produzir o fenômeno, ainda que a gente não vai aqui questionar os limites disso, questão de segurança, a gente não vai entrar nesse aspecto. Ou ele pode ser provocado, o que se chama de processos magnéticos, que pode ser por indução magnética através de um passe, através até da ação de um espírito desencarnado. Então, os espíritos, os bondosos, os espíritos superiores, eles podem provocar esse tipo de fenômeno para favorecer algum tipo de ação que eles precisam desenvolver ou alguma informação. Isso os espíritos superiores só provocam esses fenômenos com vistas ao nosso progresso, à nossa evolução e para nos trazer algo de positivo. Então, os processos de emancipação da alma, eles vão desde o sono natural, do sonho, né, que a gente chama de sonho, mas que muitas vezes é a ação que o espírito tem, as experiências que ele tem ao o corpo adormecer, o espírito se desprende e ele pode viver encontros, recuperar a memória, ter lembrança de experiências passadas, ter alguma intuição de alguma situação futura. Mas e ele pode ser também um processo fisiopsíquico. Por isso, às vezes, é muito difícil a gente julgar os sonhos, né? Porque eles podem tanto ter um processo físico-psíquico da nossa própria memória, das impressões, do impacto das ações daquele dia e tal, do nosso estado físico, do nosso estado emocional, ou ele pode ter resultado de experiências que nós fazemos com o espírito afrouxado do corpo físico, então ele pode se deslocar, ele pode entrar em contato com pessoas, com outros espíritos, com espíritos encarnados, com espíritos desencarnados, ele pode ter processos de recuperação da sua memória e que muitas vezes vão ficar restritas. Então, às vezes, a gente tem a impressão de que quando estávamos dormindo, aquelas situações pareciam todas muito naturais e muito lógicas, mas que ao acordar elas parecem experiências bastante confusas. Isso é a maneira como o cérebro registrou essa impressão, que pode ser uma mistura, inclusive, desses processos que eu já mencionei. Então, a gente tem a letargia, a catalepsia, que a gente não vai entrar, mas quem tiver interesse em pegar as partes primeiras, né, a primeira parte, perdão, desse capítulo, pode ir ao Livro dos Espíritos e consultar as questões 400 até 425, que pelo limite de tempo que a gente tem, nós não vamos nos aprofundar. Então, a gente já falou do sono, do sonho, que já é esse processo. Então, quando a gente fala de emancipação da alma, esse capítulo ele vai tratar dos estágios ou de estados de emancipação da alma, que vão desde o sono natural, do sonho, a experiência que nós todos vivenciamos ao dormir, e pode passar por processos de letargia, que confunde-se com a morte aparente,
a catalepsia, que ela não se confunde com a morte aparente, mas ela vai produzir imobilidade, rigidez, fixidez das atitudes, enfim, vai causar aquele estado de é um processo de perda temporária, né, de sensibilidade e movimento. Já diferentemente da letargia, porque a letargia, o corpo perde a sensibilidade do movimento, mas ele não ouve, não sente, ele se torna incapaz de ter vida consciente, né? Então, e aí a flacidez. Então, é uma diferença que hoje a medicina já domina, já consegue perceber esses estados, e ele é possível de ser reconhecido, sem causar prejuízo, né, para o encarnado. Aí a gente vai começar a tratar do sonambulismo. Ó, eu gosto de passar referência para vocês. Eu usei esse material aqui da professora Terezinha Oliveira, Mediunidade. Eu usei aqui algumas das definições que ela traz no capítulo Emancipação Parcial da Alma. E é um livro bastante interessante, trata da mediunidade. Então, ele foi uma das minhas referências e o próprio Livro dos Espíritos. Então, só dividindo com vocês da onde eu tirei algumas desses textos que eu li. A respeito do sonambulismo, ele é um estado de independência. Então, agora a gente vai começar a falar de estados mais profundos dessa independência do corpo do espírito do seu corpo físico. E o que isso pode, o que pode ocorrer nesse momento, né? A gente vai pincelar esses fenômenos para a gente dar uma ideia geral do que ocorre, para a gente compreender. Às vezes a gente, em nós, né, nós experimentamos esse tipo de processo e nem sabíamos, achávamos que era supernatural, achávamos que todo mundo sentia dessa maneira, e não. Como que nós podemos, ao estudar, aprimorar, e o mais importante de tudo, entender que esses processos, esses fenômenos naturais, né, que são fenômenos anímicos, são processos anímicos, faculdades anímicas, eles podem, a ciência espírita, ao estudá-los, traz uma grande contribuição para a solução de muitos problemas psíquicos, por exemplo, ajuda no estudo da psicologia, ajuda a compreender o problema humano, ajuda, inclusive, a combater, né, o materialismo tão prejudicial para a nossa evolução, para o nosso bem-estar. Então, ele, ao estudar esses fenômenos, quando a ciência, vamos dizer assim, tradicional, né, encontrar-se com a ciência espírita, esse estudo, a observação desses fenômenos, vamos dizer assim, vamos chamá-los de fenômenos, mas eles vão poder trazer grandes progressos para a gente compreender a nossa questão, os nossos problemas, os problemas morais, inclusive, e ajudar a que a nossa vida ela tenha, a gente tenha mais estabilidade, mais bem-estar, porque estaremos mais afinados com o nosso propósito e com a nossa realidade como espíritos imortais. Então, o sonambulismo, portanto, Kardec faz uma leve distinção entre o sonambulismo natural e magnético pelas razões que eu já mencionei, né? Porque o sonambulismo, é claro que aquele que pode provocar, né? pode sofrer o sonambulismo natural, ele pode ou não ser provocado, né? pelos meios que eu já mencionei. É o estado de dependência da alma mais completo do que o sonho. E esse estado é o estado em que as faculdades do espírito ficam mais desenvolvidas. Então, a alma vai ter percepções mais, vamos dizer assim, distintas do que ela possa ter no sonho. Né? E ele é um estado que o sonho, os espíritos dizem que é um estado de sonambulismo imperfeito, perdão. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo, os órgãos materiais eles vão estar num estado de maior ou menor imobilidade, catalepsia, como os espíritos falam, um certo estado de catalepsia, né? Os órgãos eles vão estar lá ali, reduzidos na sua atividade, orgânica, e ele não vai receber as impressões exteriores, né? Esse estado se manifesta principalmente durante o sono, né? Ele é muito comum de acontecer durante o sono, porque já é um momento favorável a que o espírito se desprenda do seu corpo físico. O corpo pode estar
justamente porque ele já vai estar o corpo em repouso, e isso pode promover uma maior... Esse repouso que é indispensável à matéria, ele já vai favorecer a que o espírito se desprenda. Então, o sonambulismo é que muitas vezes o espírito, preocupado com outras coisas, muitas vezes ele usa o corpo físico, vai usar o corpo físico. Como ele poderia também se servir de uma mesa, de uma cadeira, de um lápis para escrever, né? Muitas vezes essa questão da memória ela vai estar ligada ao grau de evolução do espírito, ao seu grau de conhecimento, de lucidez, vamos dizer assim, espiritual, ao seu maior ou menor apego à matéria. Então, isso tudo pode interferir, né, na memória. O estudo da memória nesse campo ele é interessantíssimo, mas ele não é objeto aqui do nosso estudo, então a gente vai se limitar apenas a comentar assim brevemente. Então, eles podem ser, esses fenômenos, como a gente já falou, podem ser produzidos espontaneamente e pode também, o que chama-se sonambulismo magnético, ele só vai ser diferente do sonambulismo natural por aquilo, o agente que pode ser, que o provocou. Então, no sonambulismo magnético, ele foi provocado, no sonambulismo natural, ele foi espontâneo. Mas, às vezes, nem sempre é possível de reconhecer, né, um ou outro. Mas ele... e o que o espírito pode fazer? Ele vai se deslocar, ele pode se deslocar para lugares e ter o que a gente chama de processos de clarividência, né? Porque, nesse caso, é a alma que vê. Então, se é a alma que vê, não há obstáculo dos corpos opacos, que para nós, no nosso veículo físico, nós não vemos, nem através do corpo físico, muito menos através das paredes, né, dos objetos opacos. Mas esse obstáculo, ele aliás, esses obstáculos não interferem na visão do espírito. Então, a alma se desloca e pode ver e descrever acontecimentos que estão à distância, o corpo físico estando num lugar e a alma em outro, e ele pode descrever experiências, situações e por aí vai. Em reuniões mediúnicas, às vezes, médiuns dotados dessa faculdade, eles são bastante interessantes no trabalho, eles enriquecem o trabalho porque eles vão descrever o ambiente espiritual, que por sua vez também vai ser, essa descrição, ela vai ser refém das possibilidades desse espírito encarnado, né? Tudo vai interferir, o seu grau evolutivo, o seu estado moral, a sua inteligência, até o próprio limite que os espíritos desencarnados podem, os espíritos superiores podem promover. Então, não é possível que ao espírito, só porque ele está gozando das suas faculdades espirituais mais plenamente, porque os laços com o corpo físico foram afrouxados, isso quer dizer que o espírito possa fazer tudo. Então, a gente vai dizer que o grau de liberdade do espírito, ele vai se ressentir do grau evolutivo. Então, quanto mais evoluído o espírito for, quanto mais moralmente evoluído ele for, em inteligência e moralidade, perdão, maior liberdade ele vai gozar, tá? E muitas vezes essa descrição ela pode se ressentir dos preconceitos do espírito, da sua limitação intelectual e por aí vai. Então, como eles esclarecem, né, o que ele chama de clarividência sonambúlica, ele diz que é a alma que vê e não há obstáculos, né, para os órgãos espirituais. Eu vou ler aqui um parágrafozinho do item da questão 455, que fala do resumo teórico. Ele diz assim: a causa da clarividência do sonâmbulo magnético e do sonâmbulo natural é exatamente a mesma. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós e que tem como limites apenas aqueles assinalados à própria alma. O sonâmbulo vê em todo lugar onde sua alma possa transportar-se, seja qual for a distância. Na visão à distância, o sonâmbulo não vê coisas do local onde encontra o corpo,
como se fosse por meio de um telescópio. Ele as vê presentes como se estivesse no lugar onde elas existem, porque, na verdade, sua alma se encontra lá. Tem no livro dos médiuns, e até aqui no próprio livro dos espíritos eles mencionam, Kardec menciona, provavelmente deve ter caso na Revista Espírita mencionando, processos sonambúlicos em que o sonâmbulo ele consegue ver o corpo físico numa atividade mediúnica, vamos dizer assim, né? A gente entende o que vai diferenciar, né, de um estado puramente anímico de um estado mediúnico, é a própria comunicação. Onde houver comunicação, ou se esse estado for provocado, né, magneticamente, vamos dizer assim, pela ação fluídica, o estado sonambúlico, despertado, o que vai diferir o que a gente chama de estado mediúnico para um processo anímico vai ser justamente a própria comunicação. Então, os espíritos narram, Kardec narra na literatura espírita situações em que o sonâmbulo, trabalhando em processos em atendimentos médicos, vamos dizer assim, o espírito do sonâmbulo, ele consegue ver a moléstia, ele vê os órgãos e ele vê o estado interno de outra pessoa, ele consegue ver os órgãos e o que ocorre com esse dentro do corpo físico, e outro espírito transmite a receita, vamos dizer assim. Isso tem registro na literatura espírita, e Kardec registra essas situações. Então, pode ocorrer de que o conhecimento do médium, do sonâmbulo, seja limitado e ele é complementado por um outro espírito. E aí a gente quando o espírito recobra, né, quando o sonâmbulo recobra a sua total lucidez, né, corporal, no corpo físico, vamos dizer assim, é muito estranho, porque parece assim, como que eu tinha esse conhecimento, né? Como é que essa história do conhecimento que às vezes que o espírito demonstra possuir quando está em processos de emancipação da alma, e eles do qual ele não tem memória, por exemplo, quando está de posse do corpo físico. Isso ocorre porque o espírito a gente já conhece, né? Essa é uma realidade do espírito. Já viveu muitas experiências. O espírito já reencarnou inúmeras vezes, e ele guarda na sua bagagem espiritual, vamos dizer assim, na sua memória, o resultado de todo o conhecimento adquirido, que muitas vezes ele não guarda lembrança quando está encarnado, quando está em vigília, quando está vivendo a vida material. Por quê? Porque aquele conhecimento, de alguma maneira, não é importante que ele seja manifestado nessa encarnação, ou os espíritos assim preferem que ele não seja assim, para que essa limitação provoque no encarnado um determinado tipo de desperte nele, né? Processos e experiências, e porque às vezes é impossível que o espírito, ao encarnar, ele goze de todas as suas faculdades. Então é comum do espírito desprendido do corpo físico ele readquirir, recobrar, vamos dizer assim, habilidades e conhecimentos que ele tinha, que são fruto de outras, que ele tem, né? Não tinha, ele tem, mas que eles foram adquiridos em outras encarnações e que por algum motivo, no processo reencarnatório, eles não permanecem ativos na vida material. Então, isso é comum. Ainda sobre o sonambulismo, por quê? Porque quando a gente fala do êxtase e da dupla vista, esses processos eles já podem ser mais aprofundados e ocorrem algumas características diferentes. Mas os processos são produzidos da mesma maneira, as causas são as mesmas, que são as potencialidades anímicas. Né? Então, como a gente já falou, o espírito do sonâmbulo, vamos dizer assim, eles não podem ver tudo, nem tudo conhecerem, porque por força do seu grau de imperfeição. Então, eles partilham, e muitas vezes, como a gente já mencionou, esses processos se ressentem da inteligência, dos preconceitos, das limitações, dos erros, né? Dos espíritos, porque estamos ligados à matéria,
nós não temos todas as faculdades do espírito, então, às vezes, o homem, o sonâmbulo, ao retornar ao estado de vigília, ele não consegue guardar toda a lembrança, ou a descrição que ele vai fazer pode ocorrer em correções por esses motivos. Então, aqui na questão 455, ele diz assim: o poder da lucidez sonambúlica não é indefinido. O espírito, mesmo que completamente livre, é limitado em suas faculdades e conhecimentos segundo o grau de imperfeição que haja alcançado, e é mais limitado ainda quando ligado à matéria da qual sofre influência. Essa é a causa pela qual a clarividência não é universal nem infalível. E tanto menos se pode contar com a sua infabilidade, quanto mais a desviem do fim proposto pela natureza e a transforme em objeto de curiosidade e de experimentação. Né? Então, esse é só para reforçar aquilo que nós já vimos mencionando. Né? Só mais uma questão interessante aqui na questão 455, sobre ainda o sonambulismo. Conforme as circunstâncias e o objetivo que se tem em vista, eles podem aurir de sua própria experiência, está falando do sonâmbulo, né? Da clarividência e das coisas presentes, ou dos conselhos que receba de outros espíritos. Como, porém, seu próprio espírito pode ser mais ou menos adiantado, possível lhe é dizer coisas mais ou menos exatas. É só para complementar essa questão do limite, né, vamos dizer assim, daquilo que, ou da precisão, né, com que ele narra as experiências. Agora, vamos comentar o êxtase. Né? Ele vai sempre... O êxtase é mencionado, ele começa a ser tratado no Livro dos Espíritos a partir da questão 439. Né? A primeira pergunta que os espíritos fazem é a diferença entre o êxtase e o sonambulismo. Como a gente já mencionou, o êxtase vai ser um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é mais independente. Então, o êxtase é um estado no qual a independência da alma e do corpo se manifesta de modo mais sensível, tornando-se, de certa forma, mais palpável. No sono e no sonambulismo, a alma vaga pelos mundos terrestres, nós já mencionamos, né? No êxtase, penetra em um mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem, todavia, poder ultrapassar certos limites que não poderia transpor sem romper totalmente os laços que prendem o corpo. Então, a diferença está aqui, né? No grau de distanciamento que o espírito pode adquirir, né? Do espírito do estático, né? Nós estamos mencionando ponto de vista sempre do sonâmbulo, do estático, né? A vida orgânica, portanto, ela vai ficar reduzida, sim, somente como se estivesse num estado de hibernação, né? Quanto mais atividade, vamos dizer assim, distanciamento do espírito, mais essa atividade orgânica ela fica em estado, vamos dizer assim, de hibernação, né? Então, os espíritos na questão 440, eles dizem assim: o espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Ele diz sim, ele os vê e compreende a felicidade dos que os habitam, razão pela qual gostaria de permanecer neles. Mas há mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. O que ocorre? É que muitas vezes o estático quer ficar, né? Quem de nós não ia querer ficar num lugar maravilhoso, divino, né? Que para nós, só pelo simples fato de ser mais evoluído do que o nosso planeta, né? Para nós já é, na nossa possibilidade de comparação, já é algo incrivelmente maravilhoso. E pode acontecer do espírito entrar nesse processo e querer ficar. E eles dizem assim, e é interessante que os espíritos dizem que se esse processo for muito intenso e se a gente abandonasse o estático a si mesmo, a alma poderia, de fato, desprender-se e levar até a morte do corpo físico.
Então, eles dizem que é preciso chamar o estático por meio de tudo que possa aprender a este mundo, sobretudo fazendo-lhe compreender que a maneira mais certa de não ficar lá, onde vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia que o retém ao planeta terreno. Então, há alguma finalidade, né, para o espírito poder atingir esses locais tão incrivelmente maravilhosos e ter contato com espíritos realmente superiores. Mas há um motivo também justo e importante para que o espírito permaneça ligado a esse planeta. Há uma finalidade, né? Nada na criação é por acaso, por um golpe de sorte, como a gente comumente acha que ocorre. Né? Então, há uma finalidade para o espírito estar ligado ao planeta Terra ainda, às suas necessidades encarnatórias, e por isso é exatamente interessante quando ele diz a pior maneira dele, ele não ficaria, né? Eu vou até ler o texto de Kardec, é melhor. Fazendo que a maneira mais certa de não ficar nesses mundos, né? Relendo o item, onde vê que seria mais feliz, consistiria em partir a cadeia que o prende a esse mundo. Ou seja, se o espírito, portanto, desprende-se antecipadamente ou no momento inadequado daqui, da sua encarnação, é a maneira de distanciá-lo, né, desse processo. Assim como a gente já mencionou que o grau de precisão, né, da descrição dos sonâmbulos, dos estáticos, portanto, ela vai se ressentir do grau de evolução, como a gente já repetiu algumas vezes. O que ele vê, né, o estático, porque ele diz, a questão 443 diz assim: há coisas que o estático pensa ver, mas que evidentemente resultam de uma imaginação abalada pelas crenças e preconceitos terrenos. Assim, nem tudo que ele vê é real. Ele diz, o que ele vê é real para ele. Mas como seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, pode ver à sua maneira, ou melhor dizendo, pode exprimir o que viu numa linguagem condizente com seus preconceitos e as ideias em que foi criado, ou com os vossos preconceitos, a fim de ser mais bem compreendido. É sobretudo nesse sentido que ele pode errar, né? Então, e há limites, né, portanto, também. Há limites entre o conhecimento que nós, encarnados nesse planeta, podemos alcançar. E, por fim, o nosso último item, já chegando na parte final do nosso estudo, a segunda vista, que também é chamada de dupla vista. A primeira coisa que a gente se pergunta é o que ela tem a ver, se ela se relaciona, né, alguma relação com o sonho e o sonambulismo. E os espíritos dizem que sim, tudo isso é uma coisa só. No que chamais segunda vista, o espírito ainda está mais livre, embora o corpo não esteja adormecido. A segunda vista é a vista da alma. Qual é a diferença aqui da segunda vista nesses processos? O corpo físico não está adormecido. É como se estivesse aqui, o olho fica uma coisa quase que mais ou menos vaga, né? E ele pode relatar, ele pode ver coisas que estão fora da nossa realidade material ou até à distância. Então, isso é interessante, porque a diferença aqui é que é o estado de adormecimento do corpo, que nesse caso o corpo não está adormecido. A segunda vista, ela é permanente, a faculdade mas não um exercício. Então, o encarnado, especialmente no nosso planeta, eles não vão, essa faculdade ela não vai ocorrer em estado permanente. Mas olha que interessante o que eles narram a respeito dos mundos menos materiais. Eu estou na 448. Ele diz assim: nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, todavia, a linguagem articulada.
É por isso que em tais mundos a segunda vista é uma faculdade permanente. Ela não é permanente para nós encarnados, mas em mundos mais evoluídos ela pode ser. Para a maioria dos seus habitantes, seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos, e esta é também a razão pela qual eles se manifestam a vós mais facilmente do que os que estão encarnados em corpos mais grosseiros. Então, a diferença é essa. Então, se a gente perceber, esses processos anímicos, eles vão ser, eles são comuns a todos nós, né? Então, eles podem, numa encarnação e outra encarnação, serem desenvolvidos e aprimorados por alguma necessidade evolutiva nossa, né? Então, ela, na maioria das vezes, a segunda vista, ela é espontânea, né? Mas não raro ela pode ser também, a vontade também pode desempenhar um importante papel, né? Ela pode se desenvolver pelo exercício, né? Especialmente algo que a gente normalmente não se dá conta ou julga menos importante, né? Todo desenvolvimento de faculdade que a gente tem, faculdade anímica, ou seja faculdade anímica ou não, a gente percebe que ela precisa vir acompanhada do investimento em não só no nosso conhecimento, na nossa evolução intelectual, mas sobretudo do nosso desenvolvimento moral. Desenvolver o senso moral, buscar aprimorar as nossas virtudes, né, as potências positivas, ou transmutar aquelas que estão, né, os vícios, corrigir os nossos vícios, buscar aprimorar as nossas potências e diminuir o nosso grau de imperfeição. Então, nenhum estudo, nenhum exercício vai ser plenamente efetivo se ele não acompanhar um investimento pela nossa própria moralização, né? Algumas circunstâncias elas podem ser mais favoráveis à segunda vista. Às vezes ela é comum em alguns estados, algumas moléstias do corpo físico, a própria proximidade do perigo, uma grande comoção, elas podem desenvolvê-la. Às vezes o corpo vai achar num estado especial em que permite o espírito ver o que não poderia ver com os olhos do corpo. Então, é em tempos de crise, de grandes comoções, enfim, tudo que pode superexcitar o moral, muitas vezes provoca um desenvolvimento da segunda vista. É como se a providência diante de um perigo que nos ameace nos desse o meio de afastá-lo. Todas as seitas e todos os partidos perseguidos nos oferecem inúmeros exemplos desse fato. Essa é uma nota de Kardec a essa questão 452. Então, para algumas pessoas, essas faculdades são muito naturais, porque nelas elas se desenvolvem tão naturalmente, é muito provável que o espírito também julgue, o encarnado julgue que todas as pessoas têm a mesma faculdade. Então, meus amigos, eu gosto muito desse tema, eu acho que ele é um tema muito rico, e como mencionei já no início do nosso estudo, é muito importante que a gente perceba a importância do estudo desses fenômenos pelos motivos pelos que eu já mencionei, né? A ciência espírita contribuindo para que a ciência tradicional, que daqui a pouco será uma só, vamos dizer assim, né? A ciência espírita vai ser parte importante, reconhecida pela ciência tradicional. Aqui no Brasil ela já vem tendo muitos progressos. A gente vê as universidades com campos específicos de estudo da medicina espiritual, e isso é muito rico e muito importante, porque esse estudo, como já mencionado, ele pode contribuir para que a gente solucione muitos dos problemas humanos, sobretudo aqueles de ordem moral, né? Desvendar as potencialidades da alma, chegar ao conhecimento da imortalidade da alma e da sua destinação. Isso pode ser a grande chave para que a gente modifique o estado moral do nosso planeta.
Então, meus amigos e minhas amigas, a gente vai encerrando o nosso estudo sem antes fazer uma oração, como na nossa casa, nas nossas reuniões públicas, nós fazemos. Nesse momento da oração, já que a gente não pode receber o passe como a gente recebia, pelo menos não da maneira como a gente recebia na casa espírita, que a gente possa se sentar novamente, confortavelmente, que a gente possa imaginar a presença do nosso guia, do nosso mentor, que a gente possa, ao fechar os olhos, respirar calmamente, procurando sentir o amor de Deus presente em tudo e em todos. E dessa maneira, imaginar o bem, o amor, a paz, a luz, preenchendo o nosso corpo físico, o nosso lar, a nossa casa, onde quer que estejamos. Pedindo a Deus, nosso Pai, as bênçãos nesta hora, que possamos compartilhá-las com aqueles aos quais nós queremos destinar, compartilhar de tudo aquilo de bom, de belo e de amoroso nós recebemos no momento do nosso estudo, pela presença dos mentores e guias da nossa casa, pela presença dos nossos mentores particulares, que aqueles com os quais nós temos dificuldade, que eles possam ser envolvidos pelas forças do amor, aqueles que estão desamparados, aqueles que estão esquecidos na sociedade, que eles possam receber o abraço afetuoso no nosso Mestre Jesus, que ampara a todos. Senhor, Deus nosso Pai, nos dê força e coragem para perseguir, para persistir, e que a gente possa trabalhar ativamente pela nossa iluminação e pôr em prática tudo aquilo que temos aprendido no Espiritismo. Que a mensagem de Jesus possa tocar não somente a nossa mente, a nossa curiosidade, a nossa inteligência, mas que ela possa invadir o nosso coração e favorecer que o amor possa ser a expressão de tudo o que nós pensarmos, de tudo o que nós agirmos, de tudo aquilo que falarmos. Que seja assim, que em nome de Deus nós pedimos a permissão para concluir o estudo deste dia. Graças a Deus que assim possa ser. Um abraço carinhoso a todos, muita paz a todos vocês. Obrigada pela atenção. Até a próxima.